Disciplina dos desejos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Item 4, capítulo 5. Trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva e a indiferença ao outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença. Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Entre nós é muito conhecido o enunciado: desejando, sente; sentindo, mentaliza; mentalizando, age, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Desejo, fenômeno da vida mental inconsciente, conquista evolutiva de valor na formação da consciência. Podemos classificá-la como inteligência instintiva, ampliando o espectro das pesquisas modernas sobre a multiplicidade das inteligências. Temos o desejo de viver, desejo dos sentidos, desejo de amar, desejo de pensar, desejo de raciocinar, desejo de glorificação. Todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada, guardando vínculos estreitos com as memórias estratificadas do psiquismo na evolução minal. É dessa inteligência que são determinados o impulso do sentir, conforme o desejo central, sendo o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem, intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central. Encontramos estímulos sociais da atualidade, delineando novos hábitos e atitudes, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma, através do instinto de posse, degenerando em apego lamentável, no rumo das apropriações desrespeitosas entre os homens. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece o ciúme, a inveja, a dependência e a dor em complexas reflexões. Façamos uma análise mais atenta. O afeto, como expressão do sentimento humano, carrega em muitos lances da experiência relacional um conglomerado de desejos. Entre eles encontram-se aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual, carecendo de educação, a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energias, em circuitos delicados de conflitos e atitudes desajustadas do bem, provenientes de ligações mal-sucedidas e possessivas. Devemos trabalhar para que todos os nossos consórcios de afeto, com quem seja, progridam sempre para a desvinculação, abstraindo-se de elos de idolatria e intimidade, ou desprezo e mágoa. Práticas extremas no terreno dos sentimentos, que conduzem aos excessos. O afeto que temos é somente aquele que damos, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. E porque é nosso podemos dar, gratificando mais plenamente em cedê-lo ao outro, que criar vínculos doentios, por exigi-lo do outro, em aprisionamentos velados ou declarados. Em verdade, esse possuir afetivo é a nossa busca de completude. Entretanto, a verdadeira completariedade gera autonomia, liberdade e crescimento, enquanto essa possessividade gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. Quando se trata do tema transformação íntima, na vitória sobre nós mesmos, estamos referindo, sobretudo, a esses impulsos matizes de sentimentos que são originados nas pulsões dos desejos. Graças aos desejos centrais, que costumeiramente assenhoreiam nossa rotina mental. Constata-se uma dicotomia entre pensar, sentir e fazer. Exemplo comum disso é o ideal de espiritualização que esposamos. Temos consciência da urgência de unirmos, amarmos, somar esforços, crescer e melhorar. Porém, nem sempre é assim que sentimos sobre aquilo que já conhecemos. Fortes interferências no sentir causam solavancos e acidentes nos percursos da mudança interior. Falamos, pensamos e até agimos no bem em muitas ocasiões, mas nem sempre sentimos o bem que advogamos, estabelecendo hiatos de afeto no comprometimento com a causa, atraindo desmotivação, dúvida, preguiça, perturbação e ausência de identificação com as responsabilidades assumidas. Tudo isso coadjuvado por interferências de adversários espirituais, nos quadros da obsessão e variados rivais.
É assim que nossos sentimentos sofrem a carga psicoafetiva milenar dos desejos exclusivistas e inferiores, que ainda caracterizam a rotina induzida nos campos da mentalização. E como instaurar novas no psiquismo de profundidade, em favor da renovação de nossos sentimentos? Como renovar esse coração milenar, pulsando independente da vontade? Eis o empreendimento desafiante e progressivo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos, deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas é o dever. Em outras palavras, saber desejar, afinando impulsos com os alvitres conscienciais. A disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição, para que essa disciplina alicerce o patamar de fator de educação emocional. Na contenção, é utilizado todo o potencial da vontade ativa e esclarecida, com finalidade de assumir o controle sobre as fontes energéticas de teores primários e suscetíveis de causar danos aos novéis propósitos que acalentamos. Já a repetição é a força que coopera na dinamização dos exercícios formadores de hábitos novos, com os quais desenvolvemos os valores divinos depositados na intimidade do ser, desde a criação. Contenção e repetição são movimentos mentais neutros, que adquirirão natureza e qualidade na dependência das cargas afetivas com as quais serão impregnadas, e nisso encontra-se a verdadeira transformação interior. A contenção com revolta torna-se repressão e neurose. A repetição com descrença torna-se desmotivação e rotina vazia. A contenção com compreensão é vigilância e domínio. A repetição com idealismo é hábito novo e crescimento. A contenção amplia a vontade no controle sobre si mesmo. A repetição planifica pela vivência o desenvolvimento de habilidades educativas dos desejos. Como vemos, é sobremaneira decisiva a influência do desejar na vilegiatura evolutiva de todos nós. Muitos corações encontram-se guindados a estreitas formas de expressão afetiva em razão de suas compulsões, adquiridas na satisfação egocêntrica dos desejos ao longo de eras e mais eras, limitados por não se encontrarem aptos a conduzir os sentimentos com elevação moral, quase sempre atrelados à erotização e irresponsabilidade nas emoções. Outras vezes, os fatores complicadores surgem na infância, com os desejos não gratificados, gerando carências de variada ordem na estrutura psicoemocional da criança. A necessidade infantil de afeto e atenção é um desejo natural e divino para impulsionar o crescimento. Contudo, quando não é convenientemente compensada, cria efeitos lamentáveis no seu desenvolvimento. Vemos assim que significado têm os grupos, solidificados nos valores evangélicos, notáveis pela força moralizante, seja no lar ou na vida social, instigando novos desejos na nossa caminhada de aperfeiçoamento individual. Grupos amigos, sinceros, autênticos e fraternos, são buris disciplinadores das tendências menos felizes, ânimo psíquico para a superação de más emoções, estímulo a novos hábitos e cooperação ante as lutas de contenção, para quantos respiram ainda, sob o regime doloroso desses limites provacionais, nas leiras do sentimento, sobrecarregado de reflexos milenares a vencer. Em ambientes assim, a contenção é menos penosa, e a repetição tem um reforço contagiante dos propósitos maiores, nutridos coletivamente. E quanto aos grupamentos espíritas, qual papel os reserva perante tal realidade? Precisamos muito de condições especiais para que tais dinâmicas da vida mental sejam dirigidas para aquisições consistentes e de bons resultados. As tarefas de amor e instrução, das quais fazem parte, são ricos contributos nesse sentido. Enquanto estamos no trabalho espiritual, absorvemos do grupo de tarefeiros o somatório energético dos desejos elevados, o qual nos inspira nas diligências de amor conjugado, as sublimes pulsões que vertem de tutores de além-túmulo, sensibilizando as formas do psicoafetividade em direção a uma transcendência, razão pela qual o amor ao próximo é reeducativo e tão modificador de nossos padrões de sentimento em relação à vida. A propósito, alguns companheiros da lide sentem-se invadidos por um sentimento de hipocrisia, quando em outros locais, fora das tarefas de paz, por não conseguir efetivar a manutenção de tais experiências, envolventes da alma a píncaros de sensibilidade pelos outros.
Isso ocorre exatamente porque as realizações espirituais são cercadas de condições especiais, quais fossem benfazejas enfermarias do espírito, na ministração de doses e tratamentos apropriados, às imperiosas necessidades morais e emocionais que carreamos. Nessa faixa dos grupos formadores do caráter e de nossa espiritualização, estaremos sempre em contato com o ser luz que almejamos para as realidades novas da existência, em contraposição às sombras acalentadas durante milênios. Essa fonte estimuladora é acréscimo de paz e serenidade ante as fortes reações cerceadoras do mundo íntimo, na busca de impedir-vos a caminhada de erguimento moral e espiritual. Os grupos conscientes, portanto, são verdadeiras escolas de novos sentimentos. Através dos reflexos que assimilamos da conduta alheia, passamos a esculpir uma nova ordem de hábitos, removendo desejos e sublimando as sombras das tendências em propósitos dignificantes. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.